Acho que se reinventar é o mantra dessa quarentena mesmo. Quarentena de quase um ano já, né? E pensar que eu comecei desempregado depois que eu parei com o Uber. Aí eu parti pro pãozinho artesanal e até divorciado eu fiquei. Mas aí, graças a Deus, depois as coisas foram voltando ao normal e hoje até a Jéssica já voltou pra casa. Claro que ela já voltou com a corda toda, né? Dizendo que eu precisava trabalhar, que quem perdeu o emprego nessa quarentena tava se reinventando. Foi aí que ela viu o anúncio de um recrutamento de voluntários para teste de vacina. Como não tinha salário, só uma ajuda de custo, ela saiu me inscrevendo em tudo quanto é teste aí pelo mundo. Foram mais de 12 laboratórios. Eu perguntei se não era perigoso misturar mais de uma vacina, mas aí ela respondeu: perigoso mesmo é deixar essas contas tudo vencida. Foram quase 2 meses viajando por aí. Pelo menos juntando as ajudas de custo, sobrou uma graninha. No começo eu fiquei super preocupado com os efeitos colaterais. E assim, uma ou outra dor de cabeça é claro que dá, né? Essa vacina chinesa, por exemplo, que o presidente adora criticar, super leve. Eu tive só uma alteraçãozinha hormonal, o que acabou aumentando um pouquinho o meu busto. Mas aí eu peguei um sutiã emprestado da Jéssica e pronto. Problema resolvido. Aí na sequência eu já fui pro laboratório daquela de Oxford, que tá super badalada e tal. Eu adorei. Na hora da aplicação deu até um barato, assim, bem gostoso pra relembrar os tempos de faculdade. 3 dias depois já não tinha mais dor de cabeça. Só a trombose mesmo, que foi um efeito da reação das 2 vacinas, né? Mas aí foram 3 semaninhas de anticoagulante e já tava pronto pra outra. É literalmente, né? Porque daí chegando no Brasil, já me recrutaram pra um teste no laboratório de uma equipe de biomédicos que estava se formando ali na Unip da Vila Guilherme. E olha, bens a Deus, os meninos tudo novo, mas de um profissionalismo. Essa foi a única que eu não tive nenhuma reação relacionada às anteriores. Teve um momento que a Jéssica achou que eu tava tendo um AVC, mas foi só uma convulsão mesmo. Mas depois de 4 horas já tava tudo bem, né? Só essa mão aqui que continua tremendo e ainda não voltou ao normal. Depois dessa eu já tava tendo reação atrás de reação e o que eu lembro mesmo são de alguns flashes. Teve uma que eu tomei da República Dominicana, que alterou um pouquinho a minha hipermetropia. Agora eu tenho que usar óculos sempre que eu for ler. Mas aí eu reparei que eu nem sou muito de ler mesmo, então tá tudo certo. Teve a do Marrocos, que comprometeu os meus rins, mas eles custearam toda a hemodiálise. A de Singapura, que tirou 37% da minha audição. A de Michigan, que eles aplicaram na medula óssea, eu fiquei 8 semanas sem conseguir sentir minhas pernas. E uma da Universidade Federal de Goiânia, em gotas extraídas do espinho do pequi, que em 30 segundos fechou minha traqueia, eu apaguei e só fui acordar no ambulatório. Assim que eu recuperei minha consciência, a Jéssica tava desesperada. Disse que tava super arrependida por ter me arriscado tanto, sendo cobaia de mais de 22 laboratórios. Eu virei pra ela e falei: meu amor, eu posso até ser corajoso, mas louco eu não sou. Por precaução, todos os dias tô tomando 2 doses de hidroxicloroquina, caso alguma dessas vacinas não funcione. A Jéssica ficou no alívio, a gente riu, olhamos pro dinheirinho que a gente juntou e pensamos: será que não era mais fácil investir na cura do que na vacina? Que daí já... Eita, agora mais essa aqui. Bem que o doutor falou que o pequi com a cloroquina não ia combinar.